que é molibdênio? Hoje, vamos falar sobre um elemento químico que, apesar de não ser tão conhecido pelo público em geral, está presente em aplicações fundamentais do nosso dia a dia, desde o aço das estruturas que nos cercam até componentes de equipamentos espaciais, o molibdênio. E para começar, vamos entender o básico. O que é molibdênio? Ele é um elemento químico de símbolo MO e número atômico 42 na tabela periódica. Ele é um metal de transição de coloração prateada que pertence ao grupo dos metais refratários, que são aqueles caracterizados por possuírem pontos de fusão extremamente elevados. O molibdênio tem um dos pontos de fusão mais altos entre todos os elementos conhecidos, com um valor de 2.623 graus Celsius, superando em mais de 1.000 graus o ponto de fusão do aço comum. Para ter uma dimensão, poucos materiais na natureza conseguem manter suas propriedades mecânicas em temperaturas dessa magnitude. Sua densidade é de aproximadamente 10,2 gramas por centímetro cúbico, o que o coloca entre os metais pesados com valor próximo ao do chumbo. Uma característica importante do molibdênio é que ele não reage com oxigênio ou água à temperatura ambiente, conferindo a esse material uma resistência natural à corrosão em condições normais de uso. Mas como esse elemento foi descoberto? A história do molibdênio começa com uma confusão que durou séculos. O mineral do qual o molibdênio é extraído recebe o nome de molibdenita e tem aparência, textura e até propriedades semelhantes às do grafite e do minério de chumbo, conhecido como galena. Por causa dessas semelhanças, durante muito tempo, a molibdenita foi confundida com chumbo. E o próprio nome do elemento deriva do grego molybdos, que, adivinha só, significa chumbo. Essa confusão persistiu até 1778, quando o químico sueco Carl Wilhelm Scheele, que também teve papel fundamental na descoberta do oxigênio, analisou a molibdenita e demonstrou quimicamente que se tratava de um composto contendo um elemento até então desconhecido. Scheele não conseguiu isolar o metal e passou o desafio para seu colega Peter Jakob Hielm, que em 1781 produziu o molibdênio metálico pela primeira vez, triturando ácido molíbdico com carbono em óleo de linhaça e aquecendo a mistura a altas temperaturas. E onde o molibdênio é encontrado na natureza? O molibdênio não ocorre em sua forma metálica pura na Terra, sendo encontrado apenas combinado com outros elementos em minerais. Ele é o 53º elemento mais abundante na crosta terrestre, o que significa que não é particularmente comum em comparação com outros elementos. O mineral mais importante como fonte de molibdênio é a molibdenita, cuja fórmula química é o MoS2, que é um sulfeto de molibdênio. As maiores reservas mundiais estão concentradas em poucos países, com a China detendo aproximadamente 39% das reservas globais, seguidas por Estados Unidos, Peru e Chile. Agora, como esse material é extraído e processado? A extração do molibdênio depende do tipo de depósito mineral em que ele se encontra, mas geralmente é realizada por meio de mineração a céu aberto ou subterrâneo. Uma vez extraído, o minério passa por processos de britagem, moagem e flotação para concentrar a molibdenita e separá-la dos demais minerais presentes na rocha. O concentrado resultante é então submetido a um processo chamado torração, no qual é aquecido a altas temperaturas para converter o sulfeto de molibdênio em óxido de molibdênio. Esse óxido pode então ser transformado em ferro-molibdênio, que é a forma mais utilizada pela indústria siderúrgica. Mas para que serve o molibdênio e por que ele é tão importante? Embora o elemento tenha sido isolado em 1781, foi apenas no final do século XIX que metalurgistas franceses descobriram que o molibdênio
quando adicionado ao aço em pequenas quantidades, resultava em um material significativamente mais resistente. A partir dessa descoberta, a maior parte do consumo mundial de molibdênio passou a ser destinada à fabricação de ligas metálicas, principalmente de aço e ferro fundido. Quando adicionado ao aço, mesmo em pequenas proporções, o molibdênio aumenta a resistência mecânica do material, sua resistência à corrosão e sua capacidade de suportar altas temperaturas sem perder suas propriedades estruturais. Isso é particularmente importante em aplicações onde o material opera sob condições extremas de temperatura e pressão. Aços ligados com molibdênio são muito utilizados em tubulações para a indústria de petróleo e gás, componentes de turbinas, equipamentos de processamento químico e até em canos de rifles e em blindagens de aplicações militares. Ele também é um componente essencial na fabricação de superligas, que são materiais desenvolvidos especificamente para operar em temperaturas extremamente elevadas, encontradas nos componentes internos de motores a jato e turbinas a gás. Mas será que ele tem aplicações além das ligas metálicas? Sim. E uma das mais interessantes envolve justamente o mineral do qual ele é extraído. A molibdenita, ou disulfeto de molibdênio, possui uma estrutura cristalina organizada em camadas que podem deslizar umas sobre as outras com facilidade, o que confere a esse material propriedades lubrificantes excepcionais. Historicamente, a molibdenita foi utilizada como lubrificante sólido de maneira muito semelhante ao grafite, e até hoje o disulfeto de molibdênio é empregado onde os lubrificantes convencionais não funcionam adequadamente, como em ambientes de alto vácuo, temperaturas extremas ou sob radiação, condições típicas de equipamentos espaciais e industriais. É curioso observar que o mesmo mineral que confundiu nossos antepassados por parecer chumbo ou grafite tem propriedades lubrificantes comparáveis às do grafite, o que explica, em parte, essa confusão histórica. Mas será que o molibdênio é importante apenas para a indústria? Não. E esse é um aspecto que surpreende muita gente. Ele também é classificado como um elemento essencial para a vida, necessário para todos os organismos vivos, desde bactérias até seres humanos. Em nosso organismo, o molibdênio atua como um cofator de enzimas, que são proteínas responsáveis por facilitar reações químicas vitais para o metabolismo, incluindo processos de detoxificação de compostos de enxofre no corpo. A quantidade necessária para o ser humano é muito pequena, na ordem de microgramas por dia, e a deficiência é extremamente rara, pois o elemento está presente em diversos alimentos, como leguminosas, grãos integrais e vegetais folhosos. No mundo vegetal, o molibdênio desempenha um papel particularmente importante, pois é componente de enzimas presentes em bactérias do solo que são capazes de fixar o nitrogênio atmosférico, convertendo em formas que as plantas podem absorver e utilizar como nutriente. Esse processo de fixação de nitrogênio é fundamental para a fertilidade natural do solo e para a produtividade agrícola. E é fascinante perceber como a engenharia da natureza e a das grandes estruturas dependem de bases sólidas trabalhando nos bastidores. O molibdênio garante a resistência do aço e a eficiência do solo, sem precisar aparecer na superfície. Na nossa carreira e no trabalho por conta própria, a lógica é exatamente a mesma. Para você focar no seu crescimento e na execução dos seus projetos, os seus bastidores fiscais e tributários precisam estar estruturados de forma inteligente. Sabe aquelas perguntas que todo mundo tem em algum momento da vida? Vale a pena sair da CLT e virar PJ? Será que vou pagar muitos impostos? Será que eu posso ser MEI? A gente fica com essas dúvidas, pesquisa em fóruns, pergunta para amigos e nunca tem certeza de nada. Pois é, exatamente esse tipo de dúvida que você pode tirar gratuitamente com a equipe da Contabilizei. Funciona assim.
Você preenche um formulário rapidinho com seu nome, WhatsApp e área de atuação, e a equipe contábil entra em contato com você para esclarecer tudo, sem compromisso e sem custo. Você fala com quem entende do assunto de verdade. A Contabilizei é a maior contabilidade do Brasil, com mais de 100 mil clientes e 13 anos de experiência. Então pode ficar tranquilo que os especialistas da Contabilizei vão tirar todas as suas dúvidas e te orientar da melhor maneira possível. Aponte a câmera do celular para o QR Code na tela aqui agora, ou acesse o primeiro link da descrição, preencha o formulário e tire suas dúvidas, de graça. Leva menos de 2 minutos e pode te ajudar a dar esse próximo passo com muito mais segurança. Mas vamos continuar. Porque o molibdênio ainda tem outras aplicações que você não conhece. Além do que já falamos, o molibdênio é utilizado na fabricação de eletrodos para fornos industriais de fusão de vidro, devido à sua capacidade de suportar altas temperaturas sem contaminar o material fundido. Ele também é empregado na fabricação de filamentos e em componentes de equipamentos eletrônicos que exigem materiais com alta resistência térmica. Na área química, compostos de molibdênio são usados como catalisadores em processos industriais, incluindo a refinação de petróleo. Curiosamente, o molibdênio metálico puro, em sua forma elemental, nunca foi encontrado na natureza, na Terra, ocorrendo apenas em compostos com outros elementos. No entanto, a missão espacial soviética Luna 24, em 1976, trouxe da Lua uma pequena amostra que continha molibdênio em sua forma pura. Um achado que ilustra como as condições geológicas em outros corpos celestes podem diferir das que encontramos no nosso planeta. A sua opinião é importante para nós. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, deixe seu like no vídeo. E se quer nos ajudar a produzir esse e diversos outros conteúdos aqui na plataforma, considere se tornar membro e nos ajude com um cafezinho com pão de queijo e seja lembrado em nossos vídeos. Tá a fim de crescer profissionalmente ou desenvolver uma nova habilidade técnica? Acesse o QR Code ou o link na descrição e descubra uma página com todos os cursos que recomendamos. E você, conhecia o molibdênio e suas aplicações? Sabia que ele está presente no aço de tantas estruturas ao seu redor e que é essencial para a sua vida? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.